Mas, ora, a esquerda entrou num modo curioso. Um otimismo alto demais para um cenário que na prática parece mais travado do que resolvido. E quando a euforia vira campanha interna, a gente precisa perguntar: isso é confiança ou é controle de dano? Vamos começar pelo primeiro sinal dessa estratégia. Olha o que diz o Brasil 247. Vamos reeleger Lula no primeiro turno, diz Zeca Dirceu. Esse tipo de frase não é análise, é convocação. Serve para manter militância animada, porque campanha vive de humor de tropa. Só que tem um problema. Afirmar vitória cedo demais geralmente denuncia que a disputa não está sob controle. Mas, para essa promessa soar realista, eles precisam vender uma tese junto. A direita rachou. E é aí que entra a segunda movimentação. Olha esse William Wack querendo meter uma narrativa marota. Direita confirma que vai dividida enfrentar Lula. E o Josias pegando o mesmo embalo. Briga de facções da direita. Repara no enquadramento, não é disputa interna, é facção. A palavra já faz o trabalho sozinha, passa a ideia de caos. Só que vários nomes no tabuleiro não significa voto pulverizado no fim. A pergunta é, isso é descrição do cenário ou construção de clima? E quando tentam empurrar essa ideia de divisão, quase sempre vem junto um segundo passo, criar alternativas como se fosse inevitável. O Globo, Thaís Oyama. Ao selar apoio a Flávio, Tarcísio abre espaço para Ratinho Júnior. Esse povo insiste em ignorar que a direita tem admiração e respeito a Jair Bolsonaro e a quem ele indicar. Quem apoia Bolsonaro não vota em outro nome. Abre espaço é uma expressão mágica, parece que o eleitor é um estacionamento. Só que voto não aparece porque alguém escreveu abriu espaço numa coluna. Voto aparece quando tem viabilidade, mais tração e percepção pública. E aí o ponto é, quem decide isso é a pesquisa e o humor social, não o editorial. Mas, como nem sempre dá para ganhar no tabuleiro, entra o plano B, colocar peso moral no adversário. E aqui surge a história da herança maldita. A herança maldita de Bolsonaro. Essa tese é velha. Tenta reduzir qualquer candidato ligado a Bolsonaro a um pacote fechado de rejeição. Só que o rótulo tem um defeito. Ele briga com o que as pesquisas mostram quando o nome entra no radar. Se fosse só herança maldita, o movimento seria de estagnação, não de crescimento. E é exatamente por isso que agora a gente tem que sair do discurso e ir para o que incomoda de verdade. Número. Lula abre ano eleitoral com menor vantagem dos últimos 16 anos. Esse título aqui diz mais do que parece. Lula até começa o ano na frente, mas com a menor gordura eleitoral em 16 anos. Traduzindo, ele ainda lidera, mas sem margem para errar. Em eleições passadas, Lula largava com folga. Agora começa no limite, num cenário em que qualquer crise econômica, escândalo político ou desgaste de governo pesa muito mais. Isso desmonta a narrativa do já ganhou. Quem abre o ano com vantagem curta não está confortável, está em alerta. E é exatamente por isso que o discurso otimista da esquerda soa tão forçado. Pesquisa mostra teto eleitoral de Lula. Aqui já não é torcida, é termômetro. Lula pode até liderar, mas com menos folga do que costumava ter. E o mais sensível, aparece a palavra que ninguém gosta de ouvir em campanha: teto. Teto é quando você até mantém base, mas tem dificuldade de ampliar. E quando o teto aparece, o próximo detalhe é decisivo: como as manchetes tratam o empate técnico, porque aí a narrativa tenta compensar o dado. Empate técnico. Matemática igual, manchete diferente. Quando Lula está numericamente à frente, lidera. Quando o adversário encosta, empate técnico. A matemática é a mesma, mas o tom editorial muda para assegurar sensação de controle. E é aqui que a coisa fica interessante. Se a disputa está apertando, a pergunta não é quem está na frente hoje, é quem ainda tem espaço para crescer amanhã. E aí a gente volta ao começo. Por que tanta gente na esquerda está fazendo força para parecer já resolvido? Talvez porque o sentimento interno não seja esse.
Esse otimismo em bloco não nasce do nada. Ele surge quando a campanha percebe risco de desânimo e tenta blindar a militância com certeza pronta. E quando o discurso precisa ser repetido demais, a pergunta é simples: o dado está ajudando ou é o discurso tentando compensar o dado? E é por isso que a gente fecha do jeito certo, não com torcida, com sequência de fatos. O resumo da ópera. Primeiro, a esquerda tenta cravar vitória cedo. Segundo, empurra a tese do racha para reduzir o adversário. Terceiro, testa alternativas como se fosse inevitável. Quarto, reaquece rótulos como herança maldita. Só que os números sugerem limite de expansão, o tal teto. Os militantes disfarçados de jornalistas parece que ainda não acordaram para a vida. Eles ainda acham que eles são as figuras que coordenam o que as pessoas devem pensar. Eles ainda não entenderam que as redes sociais são muito mais elucidativas para o povo. É por isso que eles têm nojinho da internet. E enquanto isso, nós do Atual News estamos aqui para mostrar a verdade e somarmos com as vozes de direita na internet. E a pergunta que fica é: se estivesse tudo tão fácil assim, por que tanto esforço para convencer a própria base? Comenta aí, você acha que eles já começaram a se preocupar com o crescimento de Flávio Bolsonaro? Galera, dá uma força aí pra gente, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!